Bom, pessoal, nós vamos criar aqui um diagrama de classes para um sistema de cadastro de aluguel de DVDs online. Foi o que o professor passou no fórum, o desafio que ele fez. Um exemplo de um diagrama de classe de um sistema simples de um cadastro de cliente de uma videolocadora de DVDs. Então é o seguinte, quando a gente pensa em trabalhar com orientação a objetos, a primeira coisa que a gente pensa quando houve um problema é quais classes que eu vou ter no sistema. Então, para trabalhar com esse sistema de cadastro, eu acredito que a primeira classe que a gente tem que ter é a classe cliente. E como nós vimos anteriormente esse mesmo problema, nós sabemos que existe um cliente e que existe um beneficiário desse cliente, que, pelo que eu entendi, seria alguém que não é o responsável pela conta, mas que pode utilizar essa conta, pode alugar os DVDs, o nome dele, mas sob a responsabilidade de outra pessoa. Então, eu resolvi criar a classe cliente como sendo a classe pai, com duas classes que eram dessa classe. No caso, a classe responsável e a classe dependente. Ok? Então, na classe cliente, nós temos vários métodos e atributos que são comuns a ambas as classes. Então, nesse caso, coloquei aqui no cliente o nome, a idade, o CPF e os métodos reserva DVD, aluga DVD e devolve o DVD. Esses métodos eles vão poder ser utilizados tanto pelo responsável quanto pelo dependente, ok? Depois nós temos que pensar aqui em quais métodos e atributos são exclusivos do responsável. Então, no caso, eu pensei em colocar aqui no responsável o endereço, que é o endereço para a entrega dos DVDs e para a cobrança também. E pensei em colocar também o cartão, que vai ser usado para pagar o aluguel dos DVDs nessa conta. E só que esses atributos, eles não vão ser atributos simples. O endereço, ele é composto por várias coisas. Ele tem o nome da rua, número da casa, complemento, se é casa, se é apartamento, pode ter a cidade, estado, país, CEP. Então todas essas coisas estão dentro do endereço. Então, pensando na orientação a objetos, seria interessante que este atributo, o endereço, ele fosse uma classe. Da mesma forma, o cartão. O cartão ele tem vários atributos. Tem o número do cartão, tem a data da validade do cartão, tem o nome do titular, o CPF do titular. Então, tem vários atributos dentro do cartão. Então, seria legal também que nós tivéssemos uma classe chamada cartão. Então, o responsável ele vai ter esses dois métodos. O endereço, que vai usar uma classe chamada endereço, e o cartão, que vai ter uma classe chamada cartão. Ele vai ter os métodos cadastrar dependente, que vai ser um cliente, e o método excluir dependente também é um cliente. E aí a gente percebe o conceito de herança, ou seja, o responsável ele não cadastra um dependente para ser um dependente, ele cadastra um cliente. Da mesma forma, o dependente não tem um responsável ali no atributo responsável. Ele tem um atributo, ele recebe um objeto do tipo cliente. Então, o responsável é um cliente, o dependente é um cliente. E vamos fazer aqui a classe endereço e a classe cartão. Essas duas classes elas vão ter apenas alguns atributos que vão armazenar a complexidade, desses itens. Essas duas classes que nós criamos aqui, endereço e cartão, elas vão fazer parte da classe responsável. Então nós vamos colocar aqui a associação entre elas, vai ser uma composição. Esse é o nosso diagrama de classes. Nós temos a classe cliente, temos a classe responsável e dependente que herdam de cliente. Temos a classe endereço e a classe cartão que fazem parte da classe responsável.